Então, pessoal, é um prazer a gente continuar aqui esse nono seminário do NEAM. Como a gente tem visto, as apresentações são variadas, mas existe um tema aí que é recorrente, que vários dos palestrantes vão abordar, nem todos, mas vários deles, que é a questão do modo de vida. Eu também tenho que convidar pessoas que falem sobre épocas que não são tão abordadas assim em geral nos estudos clássicos no Brasil. Então, a gente viu na semana passada o Marcos falar sobre essa época aí da antiguidade cristã, e é um grande prazer apresentar hoje o professor Gripe, da UF, né, de Niterói, que vai falar também sobre a mesma época. O Marcos e o Bruno são da UF e eles têm um diálogo interessante lá sobre a antiguidade cristã, né? Também é uma grande alegria apresentar o Bruno e ter ele aqui falando para a gente, porque além dele ser professor na UF, e estudou na UFMG, ele foi meu calouro 2 anos, ele entrou 2 anos depois. Mas a gente andou muito junto aí na cantina, né? Então, nós somos da mesma época aí da UFMG. Então, uma grande alegria ver o Bruno aí de volta, mesmo que seja online, nesse ambiente que nos formou. O Bruno, ele trabalhou com comédia antiga, depois com lírica, com Safo, fez essa comparação com a literatura em sânscrito também, ele tem esse trabalho de comparação, mas nos últimos tempos ele tem se dedicado à pesquisa sobretudo, à tradução de textos da antiguidade cristã, que é uma coisa importante. Esse trabalho de tradução é um trabalho muito importante nos estudos clássicos, já que a gente não tem tantas traduções quanto seria o ideal, né? E esses textos da antiguidade cristã, mais ainda, muitas das coisas que a gente tem são traduzidas do francês ou de outras línguas assim. Então, ter alguém aqui na universidade trabalhando com esses textos, trabalhando com o grego, é algo muito bom. Esse trabalho do Bruno é um trabalho que eu acho importante para a gente ter acesso a essas fontes. Então, Bruno traduziu textos do Gregório de Nissa, traduziu Platão também, e recentemente acabou de sair uma tradução dele dos Apotegmas dos Padres do Deserto. A gente estava falando sobre isso na palestra passada do Marcos, e o Bruno então, acabou de sair a tradução dele sobre os Apotegmas, e outras coisas pela frente. O Bruno está sempre traduzindo alguma coisa e tem se focado, apesar de não exclusivamente, na antiguidade cristã. Tem uma tradução do Heródoto aí, que um dia, Deus quiser, sai também, né, Bruno? Pois é. Então, Bruno vai falar sobre a gente, sobre esse monasticismo antigo, sobre a questão da veste, sobre o modo de vida aí entre os cristãos antigos. Então, obrigado, Bruno. Pode ficar à vontade. Tá, agradeço a presença, né? Agradeço ter sido chamado. Então, vamos começar? Esse trabalho é parte da minha pesquisa que eu tô fazendo agora, que é um pouco sobre a ideia da alma no ascetismo grego. Eu estou chamando de ascetismo grego, não apenas o que a gente chama de monasticismo, mas também alguns autores teóricos, né, que colocam algum lugar para o ascetismo. E esse trabalho é talvez o meu primeiro produto dessa pesquisa, né, que nasceu... É engraçado que nasceu tentando explicar um apótegma, que inclusive é o primeiro aí do Rendalto, e aí depois ele acabou, né, eu tentei explicar, e eu fui tirando, escrevi um texto de 10 páginas quase sem perceber, né? E a questão é justamente a função da roupa no ascetismo antigo. É interessante porque
eu tentei procurar alguma coisa sobre roupa no sentido mais simbólico do significado, e a gente acha pouco, né? A gente acha bem pouco, assim, desde da Grécia clássica, né, até a Antiguidade Tardia, é algo que os pesquisadores modernos não demonstraram muito interesse, né? Você tem algumas coisas mais no sentido que a gente chama de realia, né? Que é ver como que era o tecido. Você tem uns textos sobre isso, mas uma expansão maior sobre esse assunto é algo que mostrou pouco interesse, assim. Então é interessante também que eu achei um veio assim que é diferente, né? Então, qual que é a função da roupa, né? E qual que é a relação entre o vestuário e a maneira de ser? Um exemplo interessante que isso é algo importante. A gente tem um escritor cristão do século II, que é o Tertuliano, né? O Tertuliano tem um texto chamado Sobre o Manto, de toga, é toga mesmo, né? Em que ele está discutindo que ele está abandonando, deixando de usar o palio romano, né? Que é aquela veste romana, né? Que é cheia de dobras, ela toda complexa, pelo himation grego, né? Então isso o fato de você trocar essa roupa traz consigo, isso está lá no Tertuliano, uma carga simbólica, né? A carga simbólica de você estar dizendo adeus para a sua posição social da nobreza romana, né? Da classe mais elevada de Roma. Isso é interessante, né? Que se a gente for voltar atrás, a gente vai achar autores como Sêneca, que vão discutir a questão do vestuário, e aí que tem uma engraçado, que entra com a minha primeira pesquisa, ainda no FMG, sobre filosofia antiga, que é a questão do vestuário de Sócrates, né? Isso aí a gente acha, né, por exemplo, nuvens, né? Tem pelo menos 2 momentos das nuvens em que cita, né, a roupa que o Sócrates está vestindo. Então, o modo de se vestir, né, também representa a maneira com a qual você se apresenta ao mundo, né, a maneira com a qual você está se colocando nesse mundo, né? Então acaba tendo uma relação com uma posição filosófica, no caso de Sócrates, religiosa, no caso do Tertuliano, que é bem interessante. Embora, né, por exemplo, em Platão e em toda a literatura socrática, a questão do vestuário de Sócrates ela está em segundo plano, né? Tem uma passagem nos Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, né, do Xenofonte, em que se comenta um pouco sobre isso. E a mais importante, que eu vou comentar mais no fim, está no banquete, né, que a gente vai chegar a dizer. Mas o lugar onde a questão do vestuário... Um dos lugares onde o vestuário aparece com maior destaque é nesse corpus ascético grego, né, que eu estou chamando de corpus ascético, que é um volumoso conjunto de texto que lida tanto com esses autores mais teóricos, né, eu estou falando de Evagrio Pôntico, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, todos homens da igreja do século IV, né, que essa é a minha área de estudo maior, recentemente, como também um outro conjunto de textos que são os relatos de vidas e dos pensamentos dos ascetas. E aí você tem um tipo de texto que a gente diria bem parecido, por exemplo, com as Creia lá do Diógenes Laércio, né? Uma frase marcante e alguma ação memorável, que existem em uma série de conjuntos. Você tem vários catálogos desses autores, né? Os Apótegmos dos Pais do Deserto é um desses conjuntos, mas você tem outros textos como a História Lausíaca, a História Monacorum. Você tem realmente um conjunto bem volumoso que fala, que mostra, né, a vida prática desses monges. Primeiro, e a minha parte que eu lidei mais são os do Egito, né? O Egito é o lugar, o berço, né, do monasticismo antigo, né? E de onde vai irradiar toda
a prática ascética da antiguidade, né? E de lá depois vai espalhar pelo mundo, né? Síria, Capadócia, Itália, Gália, África, né? Todas essas regiões a gente consegue traçar a origem histórica delas do Egito também. Então, dentro desse conjunto aqui, se a gente pegar os apótegmas dos padres do deserto, como é que transmite aqui? Eu vou ler o primeiro. Vocês estão com... Tá apresentando aí a tela? Então, eu vou lá. Eu vou lendo aqui, né? Se apresentar, aparece, tá? Então, tá assim. Opa, esse aqui não. Esse aqui seria o livro 6, são 21 livros, tá? Número 20. Um ancião foi perguntado por um irmão, né? Um pouquinho de contextualização, né? Normalmente você tem uma figura, duas figuras nos apócrifos, normalmente é um diálogo. É um diálogo que é uma pessoa mais velha, mais formada na fé, que recebe o nome de Geron, em grego, né? Ou ancião, e ele é chamado por Abá, né? Em grego, inclusive, Abá, né? o termo aramaico sem traduzir. E você tem o irmão, né? Adelphos, que é aquele que chega e ele quer ser instruído na vida espiritual, e então ele faz perguntas. Esse aqui é interessante, que é um dos mais simples que existe, né? Porque ele é só uma pergunta e uma ação, né? Diz Abá: como serei salvo? Ele despiu o Leviton. Leviton é a roupa que os monges usavam lá no Egito, uma roupa meio egípcia. Cingiu os rins, porque ele traz uma roupa de baixo, então ele aperta essa roupa de baixo. Levantou as mãos e disse: assim deve ser o monge, nu da matéria do mundo e crucificado nos combates. Então a resposta dele não é uma máxima, mas né, primeiro uma ação, né? São uma sessão são 3 ações, né? Você despir a sua roupa, apertar a região lá da barriga, né? Do ventre inferior, levantar as mãos, então imagina, inclusive, né, talvez levantar as mãos mais no sentido de abrir os braços, né, tipo o Cristo Redentor. E aí depois ele vem a explicação, né? Ele vem a interpretação dessa atividade. Essa resposta eu acho interessante para a gente investigar um pouquinho mais. Os gestos eles têm correspondência, né? Ou seja, esses gestos eles têm uma explicação que ela é, como dizer, ela é simbólica, né? Ou seja, você levantar as mãos significa estar crucificado nos combates. Despir o Leviton e cingir os rins tem relação com estar nu da matéria do mundo, né? Qual que é a relação entre essa ação e o conteúdo? Aí a gente segue para o próximo, que eu não coloquei aqui, não, mas é o 13 do livro 20, lá no final. Estava no texto, é só continuar isso. Narraram sobre é o de cima. É o 2. Ah, desculpa, tô falando, é porque eu não coloquei o número, é o 2, esse N132D. Tá? Esses números aqui é porque existe uma série de coleções. Uma que é a coleção sistemática, que é a que eu traduzi, e tem uma outra coleção que é anônima, porque não vem com nome. Esse número é o número do catálogo de anônimo. N é do editor Nauk, que fez isso. Narraram sobre um anacoreta que saiu para o deserto levando apenas o hábito. O hábito, a palavra aqui é esquema, tá? Que é todo o conjunto da indumentária monástica. Depois de caminhar por 3 dias, subiu a uma pedra e viu por debaixo dela capim e um homem alimentando-se como os animais. Desceu escondido e agarrou-o. O ancião estava nu e com dificuldades por não conseguir suportar o cheiro dos homens, mas conseguiu soltar-se dele e fugir. O irmão o perseguiu por trás e ia gritando: por Deus, estou atrás de ti, espera-me. Ele disse voltando-se para trás: e eu, por Deus, fujo de ti. Por fim, lançou fora o hábito e correu atrás dele. Quando viu que o irmão havia lançado fora sua túnica, e quando se aproximou dele, disse: quando deitaste para fora de ti a matéria do mundo, eu te esperei. O irmão perguntou-lhe com essas palavras: Padre, diz-me uma palavra para que eu seja salvo. E ele lhe disse:
foge dos homens, fica em silêncio e estará salvo. Essa é uma... Nesses dois apótegmas que a gente viu, a gente vê que a noção de salvação está associada com a nudez, né? Despir de roupas, inclusive das monacais, que é interessante, é o esquema que eu falei aqui no começo. Ela tem uma série de significados simbólicos. E é interessante porque no cristianismo antigo, a nudez está associada de um ponto de vista positivo. Isso é um aspecto bem interessante, né? A primeira associação que a gente vê é a associação com o Gênesis 3:21, né? Que depois que o homem cai, ele é obrigado a se vestir das túnicas de pele. Então, a nudez é uma maneira de você estar readquirindo a sua condição primordial, né? A sua condição antes da queda, né? Ou seja, a roupa tem uma ligação com o pecado, né? E o que chama no primeiro apótegma de matéria do mundo, né? Ou seja, o ato de desnudar tem relação direta com você livrar desse fardo do pecado. E isso aparece em vários outros momentos, né? Por exemplo, um detalhe arqueológico. Quando você entra em qualquer batistério antigo, na antiguidade, o batismo era quase sempre uma construção à parte, né? Os batistérios. Você vai ver sempre aquele mosaico do batismo de Cristo, né? E Cristo estava nu, porque no ato do batismo na antiguidade, batizava-se nu, né? A noção de que você está abandonando as suas roupas antigas e assumindo, né, uma pureza primordial. Então você tem esse lado da nudez como você se livrar, né, da sujeira do mundo caído. A questão que eu acho interessante é que a nudez como uma proposta prática para a sociedade não seguiu em frente, ou seja, o cristianismo não adotou uma posição nudista. E permaneceu só no ritual do batismo, ou nesses casos assim extremos, né, desse monge aí, desde que ele estava vivendo, comendo grama, afastado completamente do mundo habitado, né? Então, você tem uma curiosa junção de você viver no limite da humanidade, ao mesmo tempo em que você está perto de Deus, né? Então você está deixando de ser homem, né? Inclusive se assemelhando com animais, há casos, assim, há outros apótegmas curiosos nesse sentido também. E posteriormente, isso não tem a ver com a tradição desses monges egípcios, mas a gente encontra muito na Síria. Tem casos assim extremos de homens que vivem completamente nus, mas aí os pelos do corpo crescem, são chamados monges hirsutos. Você tem essas histórias mais fantásticas assim em algumas outras coleções. Aqui nem tanto, mas a gente vê que você tem essa imagem aparecendo, né? Ou seja, os monges também eles não passaram a viver nus, né? Apesar desses pequenos lampejos, né, de uma nudez beatífica, por assim dizer. E o que é interessante porque os monges eles têm uma veste já consolidada já nesse século IV, bem no começo, uma noção de um hábito monástico, né, que existe hoje, né? A gente vê diversas ordens monásticas ou mendicantes que têm um hábito bem específico, né? bem distinto, né? Os franciscanos, com aquele hábito deles, a sandália e tudo mais. E a gente vê isso já nas primeiras obras do gênero, né? A Vida de Antão, né? Que é um dos textos mais importantes para o desenvolvimento disso, né? Talvez o primeiro texto monástico antigo, né? Escrito pelo Atanásio. Ele já apresenta muito dessa roupa, né? E o que é interessante para continuar essa minha reflexão é que essa roupa ela também vai ser lida de uma maneira simbólica, né? E aqui eu vou me referir principalmente a um texto do João Cassiano, que foi um monge também, que foi para o Egito. Ele viveu no Egito, mas depois ele foi para o sul da França, né, para Gália. E de lá ele introduziu essa vida monástica, né? Ele fundou comunidades monásticas.
E o que o Cassiano fez de interessante, de muito útil para a gente, para mim que estuda esse assunto, é que ele escreveu vários textos, nas conferências, as instituições cenobíticas, que explicam, né, que tentam introduzir as pessoas, né, que não conheciam esse mundo monástico, eles tentam explicar todo esse mundo monástico. Então é um texto interessante. E o Cassiano, né, ele foi colega do Evagrio, né, que o Marcos falou no ano passado. Então nós estamos falando assim de um mundo realmente bem, bem próximo, assim. E é interessante que tem muitas coisas em comum, né? O Evagrio ele vai sofrer um pouco de uma espécie de um banimento, né? Tanto que os textos do Evagrio nos apótegmas vêm anônimos, ou seja, tiram o nome dele, porque ele foi por questões históricas, né? Não cabe aqui entrar nessa discussão. Mas então, né? Por exemplo, e aí que agora só tentando voltar às vestes, né? O Leviton, né? Aquele item indumentário que a gente viu logo no começo, que é um termo que só aparece nesse ambiente monástico, se a gente for olhar assim em grego, ele não aparece em outro lugar. Se não me engano, ele nem está nos dicionários mais tradicionais, né? Nos dicionários que a gente usa mais constantemente. É uma túnica de linho, né, que é usada sem manga ao redor do corpo. Né? O Cassiano dá outro nome, ele fala colobion ou leviton, que é a mesma vestimenta. Ele vai uma diversidade de significados simbólicos. Eu não citei o texto no handout, tá? Em primeiro lugar, é uma túnica cujas mangas vão até a altura dos cotovelos, né? Vix ad cubitorum ima pertingo. Segundo eles, isso sugere afastamento das obras deste mundo. Em segundo lugar, essa túnica é vista como uma mortalha, que faz do corpo mortificado para qualquer contato mundano. E o Evagrio, ele pega a mesma análise que no texto que deu, que é o Tratado Prático, Practicos, ele também se dedica a fazer uma interpretação simbólica da veste monacal. Não é em vão essa roupa, segundo o Evagrio. Né? Cada item tem um significado próprio, que ele diz, inclusive, simbolicon. Né? Ele não fala da túnica exatamente, mas ele diz que a ausência de mangas é a falta de hipocrisia, né? Ou seja, a ausência de fingimento. A importância da indumentária, ou seja, em um segundo momento, essa indumentária monacal, ela acaba assumindo um segundo significado, que é o significado de símbolo da própria posição monástica. Né? Então, aqui a gente vê um apótegma, agora o próximo item, o item 3 do nosso handout, que é do Teodoro de Ferma. Vieram certa vez para cima dele 3 bandidos. 2 o dominavam e outro pegava suas posses, skill, né, suas coisas. Né? Quando levou embora os livros e queria pegar o Leviton, tem um erro de digitação aqui, então o ancião lhes diz: este vocês deixam. Mas eles não quiseram. Ele então mexeu suas mãos e livrou-se dos 2. Ao verem, eles se assustaram. Esse aqui tá bem rascunhal aqui. E o ancião lhes diz: nada temam, façam isso por 4 dias, peguem 3, mas deixem este só. Assim fizeram para pegar a parte dele, o Leviton usado na Sínax. A questão é a seguinte, né? Ou seja, os ladrões vão, roubam as coisas dele, mas quando eles pegou embora os livros, que é uma coisa interessante, né? Ou seja, o livro tudo bem, mas quando ele pegar a roupa monástica, ele fala: não, esse vocês não deixam. Então, quando eles não respeitam, então ele numa bosta de muita força, ele se mexe e joga os 2 embora. E aí ele fala assim: não, vocês podem levar tudo, só não leva o meu hábito, tá? Que isso aqui é o que é importante. Essa aqui. É uma história curiosa, né? Ou seja, ele tem a capacidade, a qualquer momento, de se livrar dos ladrões, mas ele não quer. Né? Ou seja, a questão que tem a ver com a pobreza também, né? Ou seja, você pode ser pobre, então o ladrão pode te levar o que você quiser. A única coisa que ele não aceita que você leve é o hábito, né? Que o hábito é o símbolo da profissão dele, né?
E é o limite onde ele não deixa que se faça. Tá? Esse nome de sina é o nome que inclusive, eu não traduzi, seria reunião, né? É usado na Igreja Ortodoxa ainda, mas é o termo que a gente chamaria hoje em dia de missa, de liturgia e tudo mais. Ele não está na coleção sistemática que eu traduzi, por isso que a tradução está toda estrupiada aqui. Mas é plausível encontrar no livro 6, que é dedicado à pobreza. O próprio Teodoro de Fermat, né, ele tem vários outros apótegmas, né, nesse sentido, né? A questão do livro é interessante, né, porque o livro é uma coisa cara na Antiguidade Tardia. E o próprio Teodoro de Fermat tem um outro apótegma, né, que é o próximo que eu não vou ler, que tem a ver com ele também se livrar dos livros, né? Ou seja, mas o que é interessante aqui é o seguinte: a roupa, né, aquela túnica feita de linho, no Egito, um material abundante, tem um valor maior do que os livros caríssimos. Ou seja, porque o vestuário significa a profissão dele, né, a situação dele como um monge. Tem uma noção semelhante em outro apótegma, esse está só em copta, que é o que tem relação com o Antão. Esse aí eu não traduzo copta, né? Então estou só vendo traduções. Então eu fiz só uma paráfrase, né? O Antão, ele veste um boneco, ele colocou o hábito no boneco e de longe ele se colocou distante e viu os demônios atacando o boneco. Então ele recebe a revelação de que o hábito em si era causa de perturbação entre os demônios. Ou seja, as vestes monásticas são apresentadas como detentores de poder mágico, capaz de atrair sozinhas os ataques das forças inimigas. É um exemplo meio que limítrofe, né, que não tem nada parecido nos corpora gregos. Mas o que é interessante, que eu peguei esses vários exemplos, que ele acaba assumindo a função de símbolo e o resumo, né, a epítome da vida monástica em si. Né? Daí o termo já assumir o hábito já aparece, né, nesse movimento antigo, porque é a mesma coisa que você virar um monge, né? Que você abandonar toda a condição do mundo. Do mundo. Estou pulando um pouquinho, mas é interessante porque essa questão da roupa, ela não está longe da cabeça de muitos contemporâneos desses monges, né? E que estão mudando bastante de ambiente histórico. Né? Porque na Antiguidade Tardia, né, a exposição do status social por meio das vestes é uma regra que, claro, a gente pode dizer que é universal, mas se a gente comparar com a Antiguidade mais clássica, a gente vê que realmente é algo que choca no sentido de quão valioso se torna esse tipo de exibição. Né? A classe alta, principalmente, é óbvio, passa a adotar um tipo de vestuário realmente excessivo, né? Com coisas como pedra preciosa, tecidos de lugares mais distantes. Um poeta, né, o Claudiano, ele tem um poema, né, que é o panegírico ao quarto consulado de Honório, que aí é fácil de datar, né, o ano de 398, e aí dá uma ideia, que é exatamente contemporâneo desses textos que a gente está vendo aqui, que dá uma ideia da riqueza do vestuário, né? Aí eu acho que é o item 4 do nosso... É o item 5. É o item 5 do nosso texto aqui. Isso. É um poema, né? Eu traduzi correndo, assim, só para não ter nenhuma imitação de método nem nada. Quem investigou entre as areias flamejantes os germes das ricas algas? Quem uniu as pedras com púrpura? Quem misturou as cores dos mares Sidônio e Vermelho? Contribuem os fenícios as cores, os chineses o tecido e o Hidáspes o peso. Ou seja, ele está descrevendo, e aí é uma parte de 30 versos, eu não citei, mas só para mostrar, ou seja, vem do mundo inteiro, né? Vem da China a seda, vem a púrpura, né? Que já é uma coisa que o pessoal conhece, já tem Homero, né? Aquela conchinha que você vai no mar para tirar a cor, que é caríssima. Mas aí a gente já vê essa... Né? Isso também a gente acha arqueologicamente, né? Aqueles mosaicos dos imperadores romanos, né? Aqueles vestidos com pedra preciosa, esmeralda, se torna realmente
fator que está na cabeça de muitas pessoas. E daqui eu volto, né, para um caso interessante, que é mais específico, que é a vida de Melânia. Melânia é uma cética dessa época mesmo. Provavelmente ela estava presente quando o Claudiano fez esse poema, porque ela era do palácio. Então, a gente vê, sobretudo, os membros da elite que renunciam à riqueza, como que a roupa ela acaba tendo uma importância muito grande no interesse que se porta, né? Então, na vida de Melânia, está presente ao longo de todo o texto, como uma marca social e um elemento essencial para a ascese. E dinheiro, sexo e roupas estão intimamente ligados, de modo que um depende do outro. O primeiro objetivo, a gente vai ver daqui a pouco, é a mortificação do desejo sexual. A Melânia é uma mulher da classe senatorial, ou seja, ponto mais elevado da escala romana, e casa com outro nobre, Piniano. É o começo de vida de qualquer nobre do período. Ela é neta de uma outra Melânia, né? São duas Melânias, Melânia jovem e Melânia velha. Também outra pessoa importante, mas ela tem um início de vida normal. Ou seja, a Melânia casou-se e, como diz o texto, ela provou o casamento. Ou seja, que mostra que ela foi claramente iniciada na vida sexual. Mas, a partir de um momento, ela passa a odiar o mundo. O termo é esse, né? Micessa Satam Cosmo. E tenta instigar o marido a viverem a vida de renúncia sexual mesmo, né? Os dois abandonarem esses encontros. O Piniano não permite. E dá a possibilidade apenas de conceberem 2 filhos, para serem os sucessores da riqueza. Ainda incerta dessa condição, ela passa a usar vestes de lã rudes por baixo das suas vestes inteiramente de seda. Isso é interessante, né? Ou seja, ela usa uma veste de lã de cabra, né, que aparece já nos seus antigos, né? Se vocês lerem lá o Teócrito, é o tipo de veste utilizada pelos pastores do Teócrito, por exemplo, o Virgílio também. Mas ela usa isso por baixo, mas ela mostra por cima, né, o tecido de seda, né, que é caríssimo, aí na China e tudo mais. E eles terminam por conceber 2 filhos. Uma que morre na infância e o segundo que morre depois do parto, logo depois de ser batizado. Depois disso, o marido cede e passa a conviver de modo não sexual com a esposa. Logo no começo, tem um diálogo muito interessante que pode nos expandir a compreensão da relação entre vestimenta, ascese e sexualidade. E é uma passagem mais longa, mas vamos ler aqui, que eu acho bem interessante, que é a Vita Grega. É exatamente agora. Quando começaram a vida igual aos anjos, a bem-aventurada Melânia tinha 20 anos de idade. Seu doravante irmão em Cristo, Piniano, encontrava-se com 24. Por isso, por serem até então incapazes de fazer o uso de um ascetismo severo, né, eu coloquei em grego aqui, por causa da maciez da juventude, passaram a usar os vestidos simples que tinham. Portanto, a bem-aventurada vestiu uma túnica, que é o rimátion, de valor muito barato, e ainda envelhecido, tentando com isso extinguir a beleza da juventude. Já ele, visto que apenas iniciava de uma vez a rejeição da vestimenta exuberante e luxuosa, vestia mantos da Cilícia, Quilicícia Rimátia. A santa, ao perceber que ele ainda não havia desprezado completamente a beleza das vestes, entristeceu-se e reservadamente de modo não moderado, mas temia confrontá-lo às vistas pela incerteza da juventude e o ardor da idade. De fato, via-o ainda vigoroso, esfrígonta no corpo. Por isso, molda o caráter e diz para ele: por acaso, desde quando começamos a profissão a Deus, teu coração não acolheu um pensamento de desejo por mim? O bem-aventurado, conhecendo bem a pureza de seu pensamento, assegurou diante do Senhor: desde quando demos a palavra a Deus e começamos com a pureza, eu olho para ti como para a Santa Albina, tua mãe. Ela disse para ele em forma de consolação: obedece a mim como uma mãe e irmã espiritual, e troca essas vestes da Cilícia. De fato, não convém que vista tal tipo de roupas um homem que abandonou a vaidade mundana, por causa de Deus. Já ele, vendo o incentivo da jovem para o melhor, imediatamente obedece ao melhor conselho e tenta lograr a salvação para ambos. Trocando as vestes cilícias, passou a vestir roupas antioquianas, não tingidas, que tinham o valor de uma única moeda. Desculpa. Essa história tem uma diversidade de informações a respeito do vestuário e importância global na sociedade.
E primeiro tem uma relação não totalmente explícita no texto, que eu acho bem interessante, entre o vigor sexual e o tipo de veste que se usa. É bem importante que a Melânia tenha estado inconformada com a escolha de vestes para seu marido. O cilício depois ele vai se tornar um instrumento monástico de mortificação, tá? Mas é uma veste mais simples, não necessariamente, mas como dá para ver, tingida com algum tipo de exposição. E antes de abordar diretamente com a questão das vestes, ela faz uma pergunta de natureza abertamente sexual. Pliniano responde que desde que decidiram seguir o caminho ascético, ele não mais acolheu o pensamento de desejo. Essa informação é interessante, porque ela mostra a psicologia típica desse movimento monástico. Eles têm uma psicologia bem determinada, que é o meu estudo mais amplo. Não significa que ele não tenha tido qualquer sugestão sexual. Isso aqui é interessante. O que seria, inclusive, muito implausível. Mas que ele não entreteve esse pensamento. Ou seja, o pensamento, logismos, desse monasticismo antigo, é um fenômeno muito, muito variado, né? Onde você vê diversas influências de vários outros lugares, de demônios, do corpo, ou de anjos também, elas como se invadissem o sujeito. No entanto, como os mestres dos apótemas já haviam ensinado, esses pensamentos não são os pensamentos que definem. É você dar sentimento a eles. Né? Ou seja, quem conhece a cognição estoica, dá para ver que tem algo em comum. Né? Ou seja, como no Epiteto, né, você tem as fantasias, e você tem que ter o controle das fantasias. E o termo que eles usam é o mesmo termo do estoicismo, né, que é o assentimento, né, syncatábasis, né, o assentimento que é você dizer, não, essa é certa e eu vou dizer. Então, tanto o estoico quanto o monge, a psique deles está aberta para o mundo, né, ou seja, ela recebe influência de vários lugares, e o importante é você preservar essa sua capacidade de assentir ou não a essas influências que são externas, internas e de todos outros meios. Né? A questão é que no monasticismo especificamente, né, as fantasias quase sempre são, os logismos quase sempre são demoníacos, embora não seja necessariamente obrigatoriamente assim. Né? Mas voltando à história agora. O Pliniano diz que o coração não acolheu, né? O verbo aqui é o décomai, né? Recardia dexato. Colocando o coração como a sede da cognição, onde está o controle derradeiro dos pensamentos, e que impede de acolher a paixão e depois o pecado. Nos apótemas, a gente vê que essa é considerada a posição fundamental. A realização do ato não tem uma importância menor, ou seja, se depois você vai realizar o que você acolheu, não é importante. Voltando à questão do vestuário, vemos na série de relatos que a roupa está diretamente associada à ascese. Quando Melânia ainda não recebeu o assentimento de Pliniano para levar uma vida de ascese, ela levava roupas rudes por baixo da vestimenta de seda típica da nobreza. Ou seja, ela escondia as roupas ascéticas do mesmo modo como tentava ocultar seu desejo por um modo de vida ascético. Ou seja, ela não podia externar isso, então ela usa isso de maneira oculta. No entanto, ambas as situações são frustradas. Ela não renuncia ao sexo, pelo menos segundo a narrativa, por causa do interesse do marido em ter filhos e, presumo, por causa da sua condição social, ela não pode renunciar ao uso de vestes caras. A questão também é essa. No entanto, depois que acolheu a vida ascética, ela passa a trajar vestes de valor muito barato. O texto evidencia que é um manto, rimatium. Infelizmente, não temos dados mais completos para saber em que medida ela, por exemplo, se abrigava do frio com essas roupas. Porque os monges do deserto moravam no Egito, que é o lugar mais quente, né? Mas Melânia morava em Roma, que é mais frio, então imagina-se que tem algum tipo de defesa do frio, mas não se fala nada nem a favor nem contra. O que a gente sabe é que os textos como o Cassiano falam de vestes para proteger do frio, né? De sandália para não pisar no chão frio, coisas nesse sentido. No entanto, há um segundo fator que não é social, né? O sexual. O uso das vestes tem essa segunda função, que é controlar o desejo. Seja dela, que ela suscita nos terceiros, especialmente do seu marido. O texto diz explicitamente que com isso ela tentava extinguir a beleza da juventude. Mas é no caso do Pliniano, o marido dela, que a relação fica mais clara.
A pergunta da esposa é motivada por uma percepção de que ele ainda estava vigoroso, viçoso, termo que é frigonta, com o explícito contexto sexual. Ou seja, ela ainda contempla Piniano como alguém possivelmente ativo. E é exatamente essa percepção que motiva sua indagação ao marido. Com isso, o que podemos imaginar é que as roupas têm alguma relação direta com a atividade sexual. Não apenas a visão moderna, né, que é a exibição de um terceiro que vai influenciar a atividade do sujeito, mas é da própria pessoa, do próprio sujeito. Ou seja, a sua roupa, o modo como você usa, também vai alterar o seu comportamento. Ou seja, a roupa não apenas estimula os terceiros, mas também é capaz de desenvolver a libido de quem a usa. É interessante ver, né, depois que tipo de mecanismo está por trás disso aí. O que eu achei interessante, e aqui eu volto, é que não é só no cristianismo que a gente vê a relação da roupa na vida e no desenvolvimento da maneira de ser, né, do modo de ser, da virtude da pessoa. Tem pelo menos uma passagem bem interessante do banquete de Platão, que tem um paralelo que eu acho que não dá para a gente deixar de notar. No final do banquete, né, naquele famoso encômio a Sócrates, que está terminando, o Alcibiades ele celebra as virtudes de Sócrates. Sobretudo a temperança, Sofrocínia, coragem, Andréia, o entendimento, Frônesis, e a resistência, Carteria, né, tudo 219d. Mais pro final da passagem, tem um comentário que Alcibiades faz sobre a situação de Sócrates na Batalha de Potideia. Nessa batalha, Sócrates se exibe pelo menos em 3 situações. A primeira que era em resistir aos efeitos do vinho. Em segundo lugar, Sócrates é aquele mais capaz de suportar os invernos em Potideia. Como eu digo aqui na tradução, né, o 220b. Certa vez, quando ocorreu uma geada terrível e todos não saíram do interior das tendas, ou se alguém saísse, era admiravelmente coberto, com os pés calçados e enrolados em feltros e peles de cabra, mas esse daí, nessa condição, saía trajando um manto igual ao que ele tinha, o costume de usar antes, e que caminhava descalço pelo gelo mais fácil do que os outros calçados. E os soldados olhavam para ele como se ele os desprezasse. Nesse caso, o foco está na carteria, né, a resistência ao frio, que faz com que Sócrates suporte com muito mais facilidade que os outros soldados em batalha. Além disso, ele está usando as mesmas roupas que usa em outras situações, né? Ao passo que os outros atenienses eles nem saem, e se faz apenas com uma veste totalmente diferente. Ou seja, ele é capaz de suportar muito mais que qualquer um de seus próximos. Porém, essa descrição da resistência de Sócrates, eu acho que deve ser colocada ao lado de outras 3 instâncias da resistência que são apresentadas no discurso do banquete. O primeiro é a resistência das sugestões de Alcibiades, passagem onde o vestuário também aparece, embora não de um modo central, como havia sido na passagem de cima. Agora, a passagem de baixo. Quanto a mim, depois de ter ouvido e dito tudo isso, e ter lançado flechas, por assim dizer, julguei tê-lo atingido, e de pé não permiti que me falasse nada mais, tendo este manto aqui, pois era inverno. Sobre o manto curto, desse daí, envolvendo as mãos deste homem divino e verdadeiramente admirável. Deitei-me ao lado dele toda a noite. E nem isso, Sócrates, dirás que menti. Tendo ficado assim, a ele me sobrepujou. Desprezou, riu e me insultou da minha beleza. E julgo que está acima disso, ó juízes, pois vocês são juízes do desprezo de Sócrates. Bem sabem pelos deuses que não me levantei depois do sono ao lado de Sócrates de modo mais excitado do que se dormisse com o pai ou com o irmão mais velho. A sugestão da roupa é só secundária, mas é uma alusão à passagem posterior do inverno em Potideia. No entanto, a resistência de Sócrates aos arroubos de Alcibiades mostra em que medida o filósofo está no controle da sua libido. Naturalmente, toda essa apresentação de Sócrates está enquadrada no contexto do banquete, sobretudo como um contra-exemplo da fala de Diótima. No entanto, toda a apresentação de Sócrates é montada para exemplificar um exemplo de um homem virtuoso, sobretudo nessa passagem. É interessante colocar essa passagem de Platão em paralelo com os autores ascéticos que vimos. Tem coisas que se aproximam e tem coisas que divergem. Ao contrário da imagem que costuma passar, os extremos de resistências são oferecidos por Sócrates e não pelos ascetas, né? Os ascetas não acham nenhum exemplo assim, extremo de resistência ao frio, ao calor e tudo mais. O Cassiano ele fala mesmo de sandálias para se evitar o frio do Egito. Ao passo que Sócrates caminha pelo gelo, descalço no inverno, muitos quilômetros ao norte do Egito. Há poucas referências ao frio que são feitas
não são por uma exibição de resistência, mas de caridade, para evitar a morte de um terceiro, né? Ou seja, tem alguém morrendo, um mendigo morrendo, ele vai dar a sua veste para o mendigo. Em compensação, ambos os textos apresentam um paralelo entre as roupas e a resistência ao sexo. Tanto Sócrates quanto o casal Piniano e Melânia abandonam o desejo sexual, ou por viverem como irmãos, o termo é literal, no caso do Piniano e da Melânia, já Sócrates dorme como se fosse com o irmão mais velho. Em ambos os casos, o uso moderado de roupas, no sentido de cobertura, no caso do filósofo, e no sentido de valor, no caso do casal, está diretamente associado a um controle maior do impulso sexual. Eu acho que seria apropriado dizer que, em ambos os casos, podemos falar de um ascetismo. Não um ascetismo de negação do desejo, que é bem claro em Sócrates, mas de uma sublimação do desejo, né, que, enquanto manifestação na maneira de se vestir. Ou seja, o vestuário é a maneira de manifestar o ordenamento da alma da pessoa. E a gente encontra isso tanto no caso de Sócrates e Platão, como também aqui nesse texto monástico antigo, né? Ou seja, as vestes oferecem uma visão mais imediata desse regramento da pessoa, ou seja, uma maneira de externalizar que é necessária essa ordenação que as pessoas têm, né? A ordenação da alma, né? A correta direção dela e o ordenamento. Isso no texto platônico deixa mais claro ao anotar e desenvolver de um modo mais sistemático a associação com as virtudes, mas também está subjacente aos textos do cristianismo ascético. Eu acho que seria necessário fazer uma visão mais ampla da evolução do pensamento filosófico, né? Porque aqui eu peguei um quadro do Platão e peguei o ascetismo grego. Mas, lendo por alto, a gente, como eu já falei no começo, a gente vê coisas em Sêneca, coisas em outros autores, que dá para ver, né, um significado filosófico do vestuário, né? E ver como que esse desenvolvimento se dá entre esses dois momentos. Esse primeiro texto aqui é o primeiro esboço de uma investigação nesse assunto. E aqui eu encerro. Obrigado, então, Bruno. Muito interessante. Eu mesmo tenho muitas coisas que eu pensei sobre isso, mas vamos abrir primeiro aí para quem quiser fazer alguma pergunta, comentário. Então, estamos abertos. Quem quiser pode escrever, pode falar. Lucas, pode falar, Lucas. Obrigado. Oi, professor Bruno. Queria perguntar para o senhor, com relação o senhor estava falando da veste do ponto de vista assim, do cotidiano, né, do hábito do monge, mas o senhor faz referência num dos trechos lá à veste para reunião, que no caso o senhor falou que é uma associação com a missa e coisa e tal. Então, como que fica a questão da veste nesse espaço do culto, né, além da questão da veste como hábito do cotidiano mesmo? A pergunta é boa, muito interessante. Eu primeiro dizer que eu não sei direito, tá? Tentando ver assim, uma espécie de uma indumentária litúrgica, você está pensando algo nesse sentido. Não está desenvolvida, tá? Parece que a questão do valor da roupa que ele usava no culto é pela presença no culto, não por ser a roupa do culto, entendeu? A roupa exclusiva do culto. Porque, pelo menos nos textos que eu li, não há nenhuma distinção entre essas duas. E tem um segundo aspecto, é que nessa época, os monges, quase nenhum é um presbítero ordenado, por assim dizer. Então, eles são só assembleia, eles não são os celebrantes. Normalmente tinha um ou outro presbítero nas comunidades, mas a maior parte era de leigos mesmo. Então, uma diferença. A questão é que, pelo menos a minha leitura, né, até onde eu poderia ver, é que o valor está nessa roupa estar presente nesse momento. Não de ser a roupa específica para esse momento. Existe uma valência diferente, né, da roupa do culto e da roupa do cotidiano. É nesse sentido que eu pergunto também, assim, a simbólica também é bem diferente, né? Não saberia dizer, viu? Eu não saberia dizer.
É uma boa questão para se ver. Pegando aqui de cabeça, né, essa reunião, essa sínaxis, ela é apresentada nos textos monásticos como o ponto, digamos, o momento mais importante da semana, né, do cotidiano, o cotidiano semanal dessas pessoas. Mas eu não acho que seja a roupa que ele utilizava exclusivamente na sínaxis, mas que ela era importante porque na sínaxis ele estava usando aquela roupa. Entendeu? Então, é a presença da roupa nesse ambiente que ela é importante. Eu não acho que tem uma valência dupla aqui, não, porque os termos são os mesmos. É o mesmo monge que estava lá na terça-feira usando o Leviton, ele está usando também na sínaxis. Interessante, porque assim, olhando do ponto de vista da história da indumentária, que eu fiquei pensando, chega um dado momento que os monges começam, a Idade Média, né, eles começam a usar como se fosse os beneditinos têm a cogula, que é aquela roupa específica para os dias solenes, enquanto tem aquele hábito do cotidiano. Sim, não, isso não aparece aqui, não. Isso ainda não aparece aqui, não. Legal, obrigado, professor. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta nessa questão, ou talvez um comentário. Eu fiquei pensando nessa dúvida, e aí, na minha visão, eu acho que praticamente seria mais óbvio eles terem só uma roupa, igual... porque eles eram também pessoas bem pobres, simples, então um hábito só, pelo menos quando quando João Cassiano descreve a vestimenta do monge, quando eu li nas instituições, eu pensei que era tipo assim, uma roupa, claro que ele dá várias peças de roupas, né? E aí ele faz a descrição, o sentido de cada uma, enfim, bem profundo. Mas aí eu pensei que era tipo assim, essas peças de roupa para sempre e aí nunca mais, como se fosse a veste do monge faz o monge porque é a vida dele, assim. Então eu penso que seria, assim, na minha visão, uma só, ou talvez duas, né, quando, enfim. Até uma coisa muito interessante, porque no início, eu acho que quando o Santo Atanásio está falando sobre Santo Antão, ele fala que ele herdou, parece que o manto ou o hábito de Santo Antão, os dois eram tão amigos, enfim. E aí ele fala assim, mas se a minha memória não falha, que o Santo Antão usou o hábito dele a vida inteira e era algo, tipo assim, tão valioso, tão digno, que depois ele herdou de Santo Antão o hábito, o manto, enfim. Então, eu penso que, na minha visão, assim, é somente um. E atualmente eu acho que, assim, na tradição monástica, claro, tem a cogula que eles usam, enfim, por cima do hábito, mas o hábito, assim, continua, né? E vários lugares têm tradições também diferentes. Mas eu tenho essa visão, não sei, enfim. Eu acho, lendo o Cassiano também fica a impressão que esse é o hábito que eles usam, né? E o Cassiano ele é muito detalhado, né? Ele vai o chapéu, o chapéuzinho também, o chapéu que é o coculho, que inclusive a cogula vem daí, o nome, né? Ele é um chapéu também, ele também é apresentado como símbolo da roupa monástica. Mas eu acho que eu estou de acordo com você, Rafael. Eu acho que é isso mesmo, né? Como se fosse uma roupa única. A questão da pobreza é interessante porque, mais ou menos, né? É interessante essa questão, porque, por exemplo, se o Teodoro tem vários livros, né, um livro na antiguidade é caríssimo, né? Então é mais ou menos, né? É uma questão mais interessante da gente analisar. Tem uma mão levantada ali? Antes disso, o Jorge falou aqui, ó, curioso que Sócrates também tinha 2 mantos. É verdade. Roupa cotidiano, muito mais gasto, uma roupa para o banquete. Isso, é verdade. A gente está falando da vida de Santo Antão aqui. O Bruno traduziu a vida de Santo Antão também. Eu coloquei o link aqui no chat. Está falando da vida de Santo Antão. Essa versão do Atanásio ter recebido a vida de Santo Antão não está na vida que ele escreveu. Isso é curioso. Eu gostaria de saber a referência, porque na vida não está, não. Eu acho que eu posso ter lido ou num comentário, tipo assim, introdução ao livro da vida de Santo Antão, ou no próprio livro das
colações de João Cassiano. Eu acho que numa dessas duas, mas depois eu posso averiguar, porque eu já li já tem alguns anos, então a citação certa, assim, mas eu acho que é uma dessas duas, ou na introdução, assim, no prefácio da Vida de Santo Antão que eu li, que eu não lembro qual é a editora, mas já tem uns 3, 4 anos que eu li, ou porque também João Cassiano conta várias histórias também de Santo Antão, enfim, cita ele algumas vezes nas colações. Não, mas é interessante. Tem muita coisa, né? Eu sei que o Atanásio fala da relação dele com Santo Antão em cartas, essas coisas aí, eu não cheguei atrás dessa literatura, não. O Olimar está com a mão levantada. Olimar, se quiser falar, então. Oi. Oi, Bruno. Oi, Olimar, tá difícil de ouvir, mas sei lá. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Melhorou um pouco agora, melhorou. Tá dando? Bom, obrigado, Bruno. Prazer te ouvir depois de tanto tempo. Já faz uns bons anos que a gente não se encontra, né? E esse tema, enfim, gostei da sua exposição, e uma boa exposição começa já pela escolha do tema. Então, eu acho que são esses detalhes, né, que às vezes a gente passa um pouco ao largo, né, essa coisa da roupa, né, da expressão material enfim, dessa escola de pensamento, né? Se a gente pensar o cristianismo aí dentro do caldo cultural aí, né? Da Grécia, enfim, do Roma e tudo. A questão, na verdade, o que eu queria, você mesmo disse que você está apresentando aí uma primeira investida, né, da sua pesquisa, né, uma primeira escrita, né, um primeiro ensaio. E aí eu me permito, então, não sei se é exatamente uma sugestão, mas é porque na sua exposição, quando você falou do banquete, antes de chegar no banquete, você tinha falado das memoráveis de Xenofonte. E quando você anunciou o banquete, eu falei, vai chegar lá, vai falar do banquete de Xenofonte. Mas aí você falou do banquete de Platão. Porque eu pensei assim, ele vai falar do banquete de Xenofonte e vai entrar a figura de Antístenes. Porque a minha, se me permite, a minha sugestão é um pouco essa, que é a importância que a vestimenta tem no caso dessa tradição, que é a tradição, você falou dos estoicos, que é a tradição cínica, que tem uma relação na origem muito próxima com o cristianismo. Você pega, por exemplo, uma figura do Proteu, né, do peregrino Proteu, que é um filósofo, coitado, que teve como biógrafo Luciano, e ele, então, foi um azar para ele, porque ele é referido em outros autores como um filósofo respeitável, alguém mas caiu nas mãos de Luciano e virou aquilo que a gente sabe na biografia, quer dizer, um charlatão, um embusteiro, e que é justamente uma figura que passa do cinismo ao cristianismo, tem todo esse trânsito que mostra uma certa proximidade entre as duas correntes. E um autor como Luciano, está um pouco antes, né, dessa literatura que você está abordando, mas que, de qualquer forma, mostra uma certa semelhança, pelo menos para o observador assim de fora, quer dizer, cristãos e cínicos eram esses mendigos que andavam de cá para lá, falando umas coisas estranhas e vestidos de uma maneira peculiar. E aí eu estou falando do cinismo porque uma das marcas visíveis do filósofo cínico é exatamente a roupa. E a roupa num aspecto muito peculiar, que é o manto dobrado. E essa expressão no cinismo vira, inclusive, a adesão do filósofo a essa escola. Então tem toda uma discussão, por exemplo, para saber qual dos dois filósofos, se Antístenes ou Diógenes, foi o primeiro a dobrar o manto. Ou seja, dobrar o manto, nesse caso é o tribon, né, que é o que eles usam, que é esse manto grosseiro, esse manto surrado, né, uma vestimenta própria dos pobres. Então tem toda uma tradição aí a definição, o reconhecimento do cínico se faz pela armadura que ele leva. O manto surrado em primeiro lugar, mas também a sacola, a pera, o bastão, e depois vem a barba, a cabeleira desgrenhada,
tudo isso que faz o esquema, que o Luciano também vai falar daqueles que são filósofos em aparências, né? Esquemata filosofon, quer dizer, aqueles que são aparências de filósofos, para dizer meio filósofos, né? Que não abraçam a doutrina, mas simplesmente exibem o aspecto interior da doutrina. Então, aí, a partir dessa lembrança do cinismo, que tem, então, essa relação importante com a vestimenta, você falou, por exemplo, só mais um detalhe, da relação da vestimenta com a sexualidade. Tem uma passagem que agora, se minha memória não tá ruim, uma passagem em Eliano, que vai dizer que Crates, né, o discípulo de Diógenes, tinha o hábito de se unir em público, né, de transar em público com a esposa Hipárquia. E que Zenão, que era aluno então de Crates, e que é o fundador do cinismo, corria e jogava o manto em cima dos dois para esconder os dois durante o ato. Então tem aí o manto aí servindo como uma espécie de instrumento que preserva, né, essa intimidade do casal, que então, o Zenão parece que não tinha coragem suficiente para abraçar toda essa prática assim. Bom, então também tem esse detalhe com a sexualidade. Mas a questão que eu queria colocar mesmo é se nessa tradição desse cristianismo, essa tradição monástica, se há alguma passagem em que esse manto, então, que pode ser o símbolo, você lembrou uma coisa interessante, essa pobreza do monge é uma coisa a olhar com uma certa reserva, porque se eles têm livro, o livro, de fato, é um material que, na época, não é uma coisa barata, né? Não é, bom, se não é hoje, naquela época, era ainda mais. Então, isso é uma coisa a ver com reserva. Mas você tem aí a simplicidade da roupa, a recusa do ornamento e tudo, como parte aí desse decor do monge, como é do filósofo. E tem uma passagem muito interessante no Diógenes Laércio, que é justamente uma cena que coloca em diálogo Sócrates e Antístenes. E o Diógenes Laércio conta que Antístenes estava meio que mostrando a parte mais esburacada do seu manto, como se ele estivesse exibindo que o manto tinha muitos buracos. E Sócrates diz para ele, Antístenes, eu estou fazendo uma paráfrase, tá? Não é tradução, não. Antístenes, pelos furos do teu manto, eu percebo a tua ânsia de glória. Então, a pergunta é essa, quer dizer, se em algum momento, nessa tradição monástica, os monges, ou esses primeiros cristãos, eles podem ser criticados por uma espécie de orgulho às avessas, quer dizer, aquele que usa uma indumentária simples, mas faz dessa simplicidade uma espécie de motivo de orgulho. Então, tem aí um paradoxo, um contrassenso interior à própria prática ascética. Lembrando que esse termo ascese, também, só para concluir, é fundamental dentro do cinismo. Quer dizer, essa dobradura do manto a que eu me referia, ela está absolutamente conectada com a prática da ascese. Então, fica aí, só um pouco desajeitada a questão, mas a lembrança dessa tradição e essa uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, para ver como que essa coisa acontece dentro desses textos que você estuda. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Obrigado pela intervenção, Edmar, foi muito boa. Deixa eu tentar... Bom, primeiro, eu acho que o cinismo é um veio que é interessante para expandir esse trabalho, que realmente é o cinismo, o primeiro estoicismo, o cinismo, é um veio para expandir esse trabalho, que realmente tem uma coisa. Obrigado pela sugestão do Banquete de Xenofonte, né? Eu vou dar uma olhada, não é um texto que eu tenho de cabeça aqui, não. Eu teria que ver. Mas a questão da pergunta em si, só reforçar que eu achei muito, muito boa a ideia dos cínicos mesmo. Acho que eu não vejo como causa, mas eu vejo como um desenvolvimento paralelo. Eu acho que não há influência direta dos cínicos no cristianismo, mas eu acho que há paralelos a serem investigados. Né? A própria questão do ascetismo, o cristão surge tem origens já, né, judaicas. Você tem lá os essenos e tudo mais. Então, mas você tem algo comum aí que é interessante, tem algo tipológico aí. Mas a questão da pergunta, de vestuário, não.
eu não vejo nenhuma pessoa dizendo que, criticando por orgulho o uso do vestuário, mas você tem em algumas outras coisas, que são, no caso do monasticismo, mais importantes. Principalmente o hábito de comer. Né? A alimentação no monasticismo é que é o grande ponto central. Né? O ponto central, assim... E aí tem muitos. Aí, nesse caso, tem muitos mesmo. Né? Por exemplo, o cara que jejua 5 dias seguidos. Aí o monge fala, não, você é orgulhoso. Come um dia sim, um dia não. O outro que o monge chega e, para os monges, se você comer antes das 3 da tarde, é um absurdo. Tomar café da manhã é tipo pecaminoso, você vai pro inferno. Mas aí o monge chega e come, sei lá, um banquete de carnes meio-dia. Aí o cara fica chocado, aí ele repreende, não, você não entendeu, ele está fazendo isso por você, não pelos outros, para te fazer rebaixado. Então, no caso específico da indumentária, eu não achei nada. Não posso garantir que não tenha nada. Mas no caso da alimentação, sim. Se eu puder esboçar por quê, é porque é algo que eu sugeri nesse texto, que tem que trabalhar mais, é que a roupa ela tem um significado simbólico tão forte que nesse mundo aí, principalmente nesse mundo da classe alta que a gente está lidando aí, que eu acho que acaba que não ganha essa influência tão... acaba que não se esperaria que alguém, por orgulho, se deixaria de usar de roupa. Eu sei que estou só tentando entender isso. Pelo menos não aparece onde eu vi. Não, obrigado. Porque tem até uma passagem dessa que você cita, um certo apego do monge à sua roupa, né? Não, peraí, leva as coisas, mas não leva o meu manto, né? Como se fosse um simbolismo mesmo forte aí dessa adesão, ou dessa... Só para completar, para não deixar isso que eu chamei de sugestão, né? Não é exatamente uma sugestão, porque não é muito... sai um pouco, né, do contexto histórico que você está trabalhando, mas os passos 8 e 13 do livro 6 do Diógenes Laércio, e depois o passo 22 também. Aí no 8 e 13 para Antístenes e 22 para Diógenes. Eu estou lembrando aqui só porque o Jorge é um colega lá de Goiás, e colocou no chat comentários sobre... Eu estou sem tá, gente? Eu não vejo o chat, não. Eu falo que é só os membros da equipe que têm acesso. Ah, tá. Então ele colocou no chat, que o Bernardo leu, né, Bernardo, o comentário dele, o Jorge Borges, lá de Goiás, também que é um especialista, um estudioso do cinismo. Essa coisa do Sócrates ter 2 mantos, isso aparece, inclusive, numa crítica, aliás, a única referência que Diógenes faz direta a Sócrates, em que Diógenes critica Sócrates exatamente por isso, porque ele tinha coisa demais, entre elas um par de sandálias, que ele, de vez em quando, um par de sandálias muito bonitas, que ele, de vez em quando, usava. Quer dizer, então, tinha aí... É como se Diógenes, o cínico, estivesse acusando Sócrates de também ser excessivo. Mesmo Sócrates, né, cuja austeridade era proverbial, podia também ser excessivo, né, nas suas posses. Obrigado, viu, Bruno? Eu vou deixar também, não quero monopolizar o professor. O Teodoro, parece que tem mais gente aí. Deixa eu abaixar minha mão aqui, Bernardo. Obrigado. Parece que o comentário do Jorge é interessante para isso que vocês estão comentando aí. O Bruno falou que ele não tem acesso, o Jorge comentou assim: inclusive, Agostinho se refere aos cínicos na Cidade de Deus, 19.1, 2 a 3, reduzindo exageradamente a apenas um vestuário e modo de vida, o estitu et victu cunicorum. Porque isso aí ele está se referindo àquela passagem da Cidade de Deus, e que remete a Varrão, né? Então tem um outro autor, um autor latino que entra aí, que ele faz uma espécie de mapeamento dos tipos de filosofia possível. Ele vai dizer que o cinismo não é exatamente uma escola, mas um modo de vida. Então alguém que adere a uma escola pode professar essa doutrina e adotar um modo de vida cínico.
Então, o modo de vida assim acaba sendo caracterizado por isso, né? Pelo modo e pela aparência, pela composição de um certo figurino, né? Agora, eu acho que, já que o Bruno não tem acesso ao chat, fica aqui, o Jorge devia, ao invés de escrever no chat, falar. Pedir a palavra e colocar a questão. Viu, Jorge? Está me ouvindo aí, né? Mas é isso. Deixa eu sair de cena aqui. O Teodoro levantou a mão. Então, Teodoro, se pode falar. Me habilitando aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá? Perfeitamente. Eu também vou agradecer e saudar. Já tem muito tempo que eu não te vejo. Pois é. Enfim, não sabia, né, desse tema. O Bernard tinha anunciado o interesse aí, a tradução desses apotegmas. Enfim, eu tinha alguma noção, já é antigo seu interesse por esses autores cristãos, né? Sim, sim, verdade. Isso. Quer dizer, ó, eu acho que alguns deles, inclusive, são coletores, né, digamos, citações. Eu lembro, né, uma conexão, inclusive, assim, com fontes, né, que era mesmo? Já tem tanto tempo. Basílio. Basílio, isso mesmo. Ou seja, é um signo da sua erudição, né? Eu conhecia tão mal já naquele tempo, alguma coisa que me interessaria em princípio, né? Pelo tipo de autor, às vezes até arcaico mesmo, né? Que podia estar sendo citado. Mas, enfim, o tema me surpreendeu. E aí, não é? Curiosamente, enfim, eu não sei se vai ser exatamente uma questão ou uma observação. O fato, não é que em estudos sobre literatura, filosofia, antropologia, né? Eu acho que durante algum tempo esse tema foi considerado um tema menor e eu poderia dar um exemplo, né? Aqui numa tradição mais próxima, não de estudos clássicos, mas mais próxima nossa, aí do público geral brasileiro, né? Um estudo sobre moda no século XIX, o espírito das roupas, da Gilda de Mello e Souza, quando foi publicado, né? Era assim, foi considerado assim não, uma excrescência assim, como é que alguém pode se interessar por isso, né? E, usando também a literatura, né? Ela teve orientação do Roger Bastida e tinha alguma coisa curiosamente mais aberta, né? Numa certa antropologia francesa, mas no que era o contexto brasileiro de então, foi um estudo assim absolutamente novo, né? Agora, na antiguidade, aí vamos pensar, né? O que me interessa, né? E é uma coincidência, porque eu estou estudando já há algum tempo, entre outras coisas, o banho
na Odisseia, e, obviamente, o banho na Odisseia ele vai ter uma conexão com a troca de roupas. Mas mais do que isso, né? E aí a Odisseia, apesar de não ter tantos termos para designação do que seriam as vestes, ela tem termos bem marcados, eles são importantes para uma definição do que é da identidade. E aí a gente chega num ponto de possível conexão com essas vestes pobres, no limite, até o manto usado dos cínicos, que são, né? Mas aí o termo, né? O termo homérico odisseico para o que vai ser uma veste em farrapos é toráquos, porque vai definir a veste do mendigo, veja bem, né? Poderia lembrar, de algum modo, né? Ou seja, a veste pobre de um monge. Né? Agora, curiosamente, aí eu diria, né? E contrariamente ao que poderia também, né? Ser uma visão tradicional que teria o seu equivalente em contexto cristão, de pensar, né, a aparência e a aparência marcada pela roupa como algo que não é essencial à definição. Então, aí em contexto cristão, talvez a questão que se colocasse mas o que de fato interessa é a interioridade, o espírito. Eu diria, na Odisseia, a aparência, de algum modo, no limite, né? Lembrando muito mais um autor como Nietzsche ou Pascal, que vão, não, a aparência, de algum modo, também né, uma marca da identidade, no limite da essência, dessa essência terrena de um ser que é também carne e osso e vai se apresentar visualmente. Então, num poema como a Odisseia, exatamente, as vestes, né? E no caso aí a veste do mendigo, é fundamental enquanto disfarce. Por quê? Porque é a veste que, de algum modo, define, primeiramente, a identidade. Veja, isso aí é só uma linha de observação, né? Para tentar, na verdade, eu estou te colocando essa observação para pensar assim, para te sugerir ou te perguntar o que você pensa exatamente sobre a roupa enquanto signo de identidade nesse contexto. Né? Porque me parece que aí, e com esse testemunho do Olimar sobre os cínicos, a gente tem uma espécie de continuidade numa certa tradição de pensamento em que justamente a roupa, longe de ser algo acessório, é algo fundamental. E, semelhantemente, a própria aparência. Né? Bom, são observações, né, um pouco descosidas também, né? Mas eu estou apenas te estimulando a nos trazer alguma coisa da sua reflexão sobre isso, tá? E te agradeço muito, você que me informou, né? Eu não tenho nenhuma competência aí, eu estou sendo meramente informado mesmo. E estava muito bem organizada a exposição. Eu te agradeço muito, tá?
Obrigado. O Bruno, Oi, antes de você responder, deixa eu só pegar carona e fazer um comentário super rápido a partir do comentário que o Theo fez, porque ele tocou um pouco nisso. Você sabe aquela tese do Dodds, né, os gregos e o irracional? E, na verdade, ele tá conversando com o pessoal da antropologia, mas de uma cultura da vergonha por oposição a uma cultura da vergonha e a cultura do... Shame culture and honor culture. Honra. Da honra, não é isso? Isso, né? Que tem a questão de uma exposição pública e uma interiorização da culpa, né? Isso. Guilt culture. Guilt. Isso. Da culpa. Então, é culpa por oposição à vergonha. Isso. Você acha que isso ajuda a compreender algo na linha do que o Theo estava propondo na sua apresentação? Nossa. Ou seja, havendo uma espécie de transformação cultural que passa por, entre outros fatores, também cristianismo? Ou não? Você acha que isso enfim, é uma teoria meio datada? Enfim... Olha, eu só conheço isso pelo que o Dodds explica. Eu não sei se tem um debate antropológico sobre isso. É uma questão a se ver, né? Eu não tenho nada a dizer. Eu não gosto um pouco, porque aquilo que eu tentei mostrar um pouquinho é que nesses textos a aparência externa ela é importante como um modo de evidenciar talvez menos a identidade, mas a essência dessa pessoa. Então, por exemplo, uma veste bem vestida vai mostrar que você está uma pessoa, você está todo arrumadinho, todo empolado, significa que você está disposto aos prazeres e tudo mais. Então, a roupa também, nesse caso aqui, no caso do monacismo antigo, e também no caso do cinismo, que o Olimar bem colocou, eu acho que ela é mais do que um signo, né? Ela está alinhada, né, com a condição. E um detalhe ali na história da Melania que é interessante, porque ela usava uma roupa barata e por cima colocava uma roupa cara, ou seja, e é interessante que nessa situação ela ainda não estava totalmente dedicada ao ascetismo, né? Ela ainda tinha relações com o marido dela, ainda tinha filhos e tudo mais. Então, a impressão que dá é que a roupa e a maneira de ser, elas andam juntas, né? Então, nesse caso, né, aquela visão de que você tem uma interiorização do sentimento de valor da pessoa, né, que é a tal da guilt culture lá do Dodds, eu acho que não está presente aí, não. Eu diria, assim, tentativamente, dizer que não. Eu acho que as coisas são mais... É um mundo ainda mais aberto, né? A interioridade da pessoa, a pessoa não está reclusa no interior próprio, né? Isso é uma coisa talvez mais moderna, eu acho. Não sei se eu respondi os dois, se eu comentei os dois, mas o Rafael piorou mais, deu uma coisa mais complexa ainda, então aí fica pior. Ô Bruno, enfim, essa aí nem sei se é uma questão propriamente, mas só para terminar, você não precisa responder isso, e outros também que estão querendo falar, inclusive o Bernardo, mas curiosamente, né, aí uma curiosidade também, não sei se depois você pode comentar brevemente. Esse ditado em português, né, no que seria a versão portuguesa, até a minha questão seria qual é a versão original, em que língua, né? O hábito faz o monge. O detalhe é que a palavra hábito em português, ela designa não só a roupa, mas também o que poderia ser o hábito de vida. Aí, né? Lembrando do tema do seminário, né? Modo de vida, o hábito. Né? E eu fiquei me perguntando, será que no que seria digamos, formulação original dessa máxima,
o hábito teria o duplo sentido como em português? Olha que pode parecer uma questão assim de meio de, né? Ah, pega um sorvete e esfrega na testa, né? Você não sabe de nada, né? É um palerma, né? Mas tudo bem, eu vou me retirar também com essa. Peraí. Theo, tem uma versão desse que seria um provérbio que me foi passado, eu não sei qual a origem, mas quem me passou foi o nosso colega, o Pelinho, que tem um sabor luciano que diz exatamente o contrário. O hábito não faz o monge, mas faz parecer de longe. Então, tem uma brincadeirinha com isso aí. Ah, esse também é boa. Ótimo. Posso falar rapidamente? Sim, agora pode falar, Rafael. Então, o Bruno tinha perguntado, e eu achei bem rapidamente a citação, está na vida de Santo Antão, quando Santo Antão vai dar o testamento para os discípulos dele, ele escreve assim: distribuo minha roupa, ao bispo Atanásio dei uma túnica e o manto em que estou, e que ele mesmo me deu, mas que se gastou em meu poder. Aí depois ele vai continuar para aí dar o resto da roupa para ele, para outras pessoas. Aí tá na própria vida dele, no último capítulo, a morte dele. Ah, é? Deixa eu ver isso. Nossa, obrigado. Mas a minha tradução acho que é do professor Donato, que é do cristianismo.org. Mas está bem na morte dele, assim. Aí ele fala, dá minha roupa para aquele, dá minha roupa para eles. Deixa eu ver aqui por curiosidade, que realmente eu não me lembrava. Porque aí no testamento ele fala para os discípulos duas coisas, né? A vida cética e viver o dia como se fosse morrer. Aí no último ele já dá tudo que ele tem, e tudo que ele tem é o hábito dele. Sim. Olha só, não me lembrava disso mesmo. Não. Obrigado, viu? Olha só. Tenho que ver aqui, não tô achando não. Mas depois eu vejo. Obrigado, viu, pela lembrança, mas tá difícil carregar aqui. Enquanto alguém não faz outra pergunta, então também queria comentar umas coisas, né? Primeiro, nessa discussão toda que teve aí com o Olimar e o Teodoro, eu acho que é importante para pensar no monasticismo especificamente essa noção de cosmos que o cristianismo usa e quando fala que vai renunciar ao mundo, né? A gente, por influência interpretação moderna e por influência de Nietzsche, que pensa no cristianismo como um desprezo ao mundo, pensando no mundo sensível, né? O sentido importante de cosmos aí é a sociedade humana corrompida pelo pecado, né? Renunciar ao mundo é sair dessa sociedade, né? E aí, pensando no que o Olimar falou e no que o Olimar vem falando há muito tempo, né? E que tem a ver com o que a gente conversou no encontro passado. O cristianismo, porque também assim, falar em cristianismo como um bloco unitário de pensamento da antiguidade é complicado, né? Eu estou pensando assim, nesse cristianismo monástico do Egito, né? Eles vão além dos cínicos, eles adotam a postura mais radical, porque eles não querem apenas corromper os costumes, como os cínicos, né? Naquela anedota do Diógenes lá de adulterar o nomisma, né? Mas eles querem, ou seja, não querem apenas ficar na cidade mostrando um outro tipo de vida possível, que alguns cristãos fazem, né? Outros grupos cristãos vão fazer justamente isso. Mas esses padres do deserto, eles querem, de fato, renunciar ao mundo. Não no sentido de vou me matar, vou morrer, mas vou sair da sociedade humana, né? Daí que tem essa coisa dos apotegmas aí, inclusive de se aproximar da animalidade, né? Esse mundo da convivência humana que é tão marcado pelo pecado, pelo desejo de dominação, tal, eles resolvem sair desse mundo para viver de um modo mais puro, né? E aí eu acho que a veste tem um pouco a ver com isso também, né? Eu estou me vestindo como alguém que não tem mais um
um lugar nessa sociedade, a não ser indiretamente falando. Eu penso um pouco isso. Essa é a primeira observação. Eu queria fazer 3, e aí você comenta. A segunda é que eu concordo com o Rafael. Eu acho essa distinção da Ruth Benedict, né? Porque ela estudava o Japão e aí o Dodds aplicou isso para pensar Homero. Eu acho que existe uma distinção entre cultura da culpa e da vergonha que a gente pode considerar aí e pensar no mundo ocidental pós-cristão, pós-Platão, na verdade, né? Que pensa numa alma que é invisível como o centro da personalidade. Depois, no cristianismo, que a melhor pessoa do mundo foi morta com a morte mais vergonhosa de um escravo, né? Então, isso destrói, de algum modo, essa cultura da vergonha que persiste de modos sutis, né? Mas a roupa ainda é definidora da personalidade, isso não mudou. A gente só que não se atenta mais para isso. E eu, inclusive, estava conversando com o Bruno um dia sobre isso, depois, se ele quiser comentar dentro dessas 3 coisas, porque, por exemplo, a gente vê isso muito em grupos específicos, tipo o pessoal do rap, o pessoal do rock, o pessoal do metal. Ótimo. Né? Mas a gente pode falar do faficheiro também, que usa uma barba, uma roupa que não pode ser muito arrumadinha, porque senão a pessoa fala, em vez de estar lendo, está escolhendo roupa, né? E tem esses grupos, que isso fica claro, mas se a gente for pensar assim, na nossa cultura como um todo, né? Como que a gente se veste hoje em dia? Camiseta, ou no máximo uma camisa social, calça jeans. É a grande calça dos dias de hoje. Por quê? Porque no mundo da democracia, a gente tem que se vestir como um trabalhador e não como um nobre. Né? Se vestir como um nobre, como era bonito lá, sei lá, até a Belle Époque, como um burguês, né, rico. Ou antes, como tinha as roupas todas o nobre, o aristocrata, que era o militar. Né? Então, esse simbolismo da roupa militar era importante. Né? Hoje em dia, querer ser mais do que alguém do povo, ou seja, um trabalhador, né? É orgulho, é querer destoar. E aí quem faz isso é só a pessoa que está querendo se posicionar como outsider, né? O roqueiro, o dandy, o artista. Né? Mas a roupa ainda é definidora da identidade para a gente, né? Só que isso saiu talvez um pouco do horizonte, pelo menos é a minha opinião. Terceira coisa que eu queria comentar, tem uma ideia que é muito cara aos padres gregos, né? Que é comentário daquela passagem do Gênesis, que então os homens foram expulsos do paraíso, perceberam que estavam nus, e Deus costurou roupas, eu esqueci a expressão. Isso. E os padres gostam muito de pensar isso, eles pensam até na nossa mortalidade e no corpo mesmo, alguns padres, né? Como essas túnicas que Deus teceu, ou seja, Deus colocou a fragilidade na estrutura humana para que, sofrendo essa fragilidade, o homem possa se arrepender e voltar para Deus. Né? Tem uma noção dessa. Então, se nos padres do deserto, quando eles pensam no desnudamento, eles não estão pensando nisso também, e num despojamento para voltar a essa nudez primitiva do paraíso, que é próxima dos anjos, porque de algum modo também é se despojar, de algum modo possível, né, nessa vida da corporalidade. Né? Só para responder aqui, o Lucas falou qual autor distingue a cultura da vergonha da cultura da culpa. Quem criou essa distinção foi uma antropóloga que estava estudando o Japão na época da ocupação americana do Japão na Segunda Guerra, que é a Ruth Benedict. Um livro que chama Crisântemo e a Espada e o Crisântemo, uma coisa assim. Depois o Dodds, esse grande classicista dos gregos e o irracional, o primeiro capítulo sobre Homero, ele usa essa distinção para poder pensar a questão América lá da Ilíada. Mas é isso, se quiser comentar do que eu falei. Não, acho que é isso mesmo. A questão das túnicas de pele, então, é muito difícil, né? Então, cada um tem uma leitura diferente, acaba sendo complicado. O que eu acho interessante é que a nudez, isso eu comentei já no meu texto, né? A nudez, em alguns aspectos, tem uma simbologia totalmente positiva, né? Que é a você reassumir a sua posição originária antes da queda. Isso aparece no caso do batismo, né? O batismo ele é feito na nudez. E os autores que vão comentar sobre o batismo, eles vão falar assim, não, essa é a nudez, você está nu, sem vergonha, porque você está de volta à sua condição antes da queda, você está perdendo o seu pecado original.
Então, é uma questão interessante, ou seja, a noção de que talvez a nudez seja a condição total do homem, né? A condição final do homem. Então, ou seja, é que aquilo que você falou, né? Ou seja, a roupa assume uma posição negativa, né? Porque ela é o símbolo do mal, do pecado aí, né? Tanto de um ponto de vista mais abstrato, quanto de um ponto de vista mais concreto, no fato de, por exemplo, a gente até deu uma boa ideia. Você vai ter as orações do Basílio, do Gregório de Nissa contra os ricos, e ele vai falar justamente, né, essa roupa que você está usando, você está tirando dinheiro dos pobres para usar essa roupa. Então você tem tanto uma questão mais assim, do primeiro pecado, né, do pecado original, quanto também de um pecado real que você está cometendo ao tirar o dinheiro dos pobres para gastar numa veste de seda, né? E às vezes a gente não tem noção que a gente vive num mundo meio capitalista, em que as coisas são tão baratas, né? Mas dois exemplos de itens de consumo conspícuo na atividade, né? A roupa, uma roupa de seda tecido de púrpura, é uma coisa que comparações de preço não valem, mas que é difícil dizer, mas seria o equivalente a milhares e milhares de dólares hoje, né? Porque é uma coisa caríssima. Mesmo um livro também, né? Um livro era um trabalho especializado que demorava 4 meses para ser copiado. Então você imagina, né, um salário de alguém. Então, na hora de 50 mil reais, então é um negócio meio muito inacessível, né? Que livro hoje é barato, né? A gente pode reclamar de pagar, sei lá, R$250 para comprar um livro importado, mas hoje em dia, antigamente era uma coisa muito mais cara. Até perdi o fio do raciocínio. Mas retornando então a questão a questão disso, né, que a impressão que dá é essa, né, lendo esses autores, que realmente o mundo no sentido de cosmos, né, talvez não o mundo na leitura que o Nietzsche faz, mas o mundo no sentido de mundo decaído, ele se manifesta dessa maneira também nesses autores, né? Então, o abandono desse tipo de veste também é uma tentativa de retornar essa condição antes da queda. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer ou comentário. A Ofélia aqui, ela falou: obrigado, Bruno, pelos seus estudos que nos possibilitam compreender melhor essa questão do vestuário e a formação da identidade, que no caso na antiguidade. E o Jorge também levantou a mão, se quiser falar, Jorge. Jorge, tá aí? Levantou a mão. Eu vou fazer, porque eu acho que... Não tenho uma pergunta para fazer, porque eu acho que a exposição foi muito clara. Só porque veio as conversas aí do professor Limar, do Teodoro, e eu me lembrei, né, com essa questão da vergonha, eu me lembrei de duas cartas, né, duas pseudo-epístolas, né, do pseudo-Diógenes, que ele discute muito essa questão da roupa, né? Uma que ele manda para Crates, parece que os tebanos eles estão zombando de Crates, porque ele está usando um manto esfarrapado, não sei o quê. E aí o Diógenes ele diz para Crates o seguinte: olha só, esse manto esfarrapado, esse tribom seu é a pele de leão, né, do grande Heracles, né? O cajado, né, é o bastão, né, a clava que ele derrotou o leão, né? Então, assim, ele faz dessa posição fraca, né, dessa roupa que parece ser uma roupa de mendigo, né, que o pessoal usava naquela... Travou aqui. O pessoal usava esses tribos dele, né? Só que eu não vou deixar roubar deixa eu roubar meus livros, mas não vou deixar roubar minha roupa, porque minha roupa me dá uma posição de força, né? Me parece que essas cartas de Diógenes, elas remetem um pouco a isso. E a questão da vergonha, parece que em outra carta, a carta 36, a mãe de Diógenes parece estar um pouco preocupada com ele se vestir como um mendigo e tal, aquelas roupas esfarrapadas, né? E o Diógenes diz para ela: olha só, eu estou vestindo as mesmas roupas que
Odisseu usou, né, para voltar a Ítaca, né? Então, assim, não fique triste por causa das minhas roupas, mas eu tô né, do grande Heráclito atrás, né? Vocês estavam comentando que a roupa simboliza, a roupa é um símbolo, né? É só isso mesmo. Eu adorei a sua fala. Obrigado. Bruno, tá desligado seu microfone. Opa, cortou muito, acabou ficando difícil um pouco de entender, mas achei interessante. Realmente, o estilo de Diógenes é uma coisa que eu nunca vi, assim, então eu teria que... Mas esse tipo de referência é interessante para ampliar esse trabalho, né? Eu acho que acaba sendo bem interessante. Obrigado aí por todos os comentários. Tem mais alguém querendo falar? A Débora levantou a mão também. Pode falar, Débora. Oi, professor, bom dia. Eu gostaria só de fazer um breve comentário. Primeiro, agradecer a sua exposição, foi muito interessante, e de saber, né, a origem da questão do hábito e tal, mas o que me chamou bem a atenção foi o que o senhor falou com relação à nudez, e descobrir, né, os paralelos disso no movimento das ordens mendicantes depois, né, e os paralelos disso, na verdade, nos franciscanos, né, São Francisco, que se faz nu publicamente, né, como um ato de romper com aquilo que é o status da família, e ver esses paralelos, né, eu acho interessante esse significado que se dá, né, à nudez com relação à questão do hábito. E, inclusive, Junípero, não sei se o senhor conhece particularmente essas anedotas que são atribuídas a ele na literatura franciscana, né, que conta que ele tinha esse hábito, esse costume, na verdade, de se fazer nu publicamente muitas vezes, e acabava que ele era tido como um frade um pouco que acabava escandalizando, né, o movimento dos franciscanos por causa disso. Tanto que, quando tem essa anedota, eu acho que está nas Fioretes, acho que o número 20, se eu não me engano, das obras completas de São Francisco, que conta que, em nome da obediência, ele foi proibido de tirar o hábito publicamente, porque ele tinha o costume, tipo, ele via qualquer pobre na rua que tivesse com uma veste assim, que para ele era mais inferior que o hábito grosseiro dele, ele ia lá, tirava a roupa e dava para ele, né? E quando ele foi proibido de fazer isso, conta-se que um dia ele estava andando pelas ruas e ele viu um pobre pedindo esmola. E ele contou para ele, né, em nome da obediência, eu fui proibido de te dar o meu hábito, mas se você tomar de mim, eu não posso fazer nada. E então ele vai lá e deixa esse mendigo tirar o hábito dele, né? E quando ele chega no convento e pergunta o que aconteceu, ele fala que tomaram dele, que roubaram dele. Mas achei muito interessante mesmo, só um breve comentário. E uma outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que eu achei interessante quando estava falando sobre a questão da veste da reunião, né? A questão da veste litúrgica e tal. Vocês, enfim, falaram de questões interessantes, mas eu queria, talvez, se vocês me permitem, desmistificar um pouco. Eu tive a oportunidade de conviver com irmãos que tinham a obrigação de usar o hábito, né? Eles, enfim, religiosos. E era engraçado que, se eles tinham 2 hábitos ou só 3 hábitos, eles tinham aquilo que eles chamavam do hábito de missa, o hábito de solenidade, que não era absolutamente nada de diferente, só que era o menos remendado. Porque, enfim, com as atividades, né, acaba que o hábito vai se desgastando, e aquilo que eles chamavam de hábito de missa ou de solenidade era normalmente que estava menos remendado, assim, de uso, né? Mas é só um paralelo mesmo, né, de como a gente vê isso hoje em dia, e novamente agradecer pela sua exposição, professor. Obrigado. Essa história do Junípero eu não conhecia, mas ela me lembra, na hora, uma tradição muito mais comum no Oriente, que são os touros de Cristo, né? Que são em russo Yurodiv,
e aí é casos assim muitos aos montes, né? Inclusive aquela catedral lá de Moscou, né? É um desses, né? O Basílio lá é um touro de Cristo. Eles andavam nus, falavam um monte de maluquice, ficavam mendigo mesmo, né? É uma tradição que existe, né? Ela nasce um pouco de um pouco dessas coisas monásticas que a gente viu, né? O monge que come grama, essas coisas, elas têm essa evolução, né? Eu não conhecia mesmo essa história do Junípero, achei bem interessante saber que tem uma versão ocidental disso também. Obrigado também por isso. O Elimar quer falar, levantar a mão também? Não, eu nem vou abrir a câmera, não. É só porque me ocorreu aqui outra coisa, Bruno, nessa das referências, a gente vai lembrando, e aí é até bom para não parecer que eu só lembro das referências do cinismo, mas tem uma passagem que eu acho muito interessante que coloca esse problema e vai um pouco com aquilo que o Teodoro falou a respeito dessa uma correspondência, né, entre essa aparência, né, aquilo que se vê, o sensível, e aquilo, uma certa interioridade, é a passagem do Fédon, de Platão, em que um dos argumentos para demonstrar a imortalidade da alma é aquela metáfora, né, chamar de metáfora, né, da alma vestimento, que é aquilo que a pessoa... que, inclusive, ela vai se mostrar ao longo do diálogo, que é uma imagem insuficiente como argumento da imortalidade da alma. Mas ali está pelo parágrafo 85, 86 do Fédon, inclusive a imagem usada, quer dizer, para mostrar, então, é a de um alfaiate, uma espécie daquele que testa as vestimentas, e aí tem esse símbolo, essa metáfora da alma-roupa, da alma-vestimenta. Então, tem aí uma aproximação muito estreita entre essa ideia de alma, que fica mais nítida essa ideia na comparação com a ideia de vestimento. Então, é só uma referência aí no Fédon, que é, digamos, um dos textos aí que um dos pilares, né, desse dualismo, né, entre corpo e alma. É interessante, então, que a roupa, né, que a vestimenta apareça, então, como um tópico, né, do argumento. É só essa lembrança que me ocorreu aqui, não é nada de mais, não. Obrigado. Tá ótimo. Eu acho que é isso. Acho que ninguém tem mais alguma pergunta. Né? Se alguém tiver aí, pode falar. Então, alguém escreveu uma coisa. Teodoro escreveu aqui só. Não, ele falou excelente lembrança, Olimar. Tá bom, então eu agradeço muito a palestra, Bruno. Excelente, deu uma conversa boa. É interessante ver como que essa tradição aí da atividade cristã, ela tem esse diálogo todo com a Grécia clássica, arcaica também, né? Período imperial. É uma grande conversa mesmo, né? Então, trazer atenção para essa área aí é interessante para a gente ver como que essas coisas vão se transformando e chegando aí, esse contexto de recepção, né? Então, obrigado, Bruno. E a gente, então, semana que vem, a gente volta aí com o seminário. Valeu, gente. Obrigado também e até mais. Um abraço.